Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui. Ótimo, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Hoje eu converso aqui com Luiz Augusto Baggio, secretário de Cooperação nos Negócios, nos Assuntos de Segurança Pública de Campinas. Secretário de Segurança, resumindo, secretário municipal de Segurança de Campinas. Baggio, obrigado pela sua presença aqui. É melhor ser secretário de Segurança em Campinas do que no Rio de Janeiro, não é não? Lá acho que tem mais atividade, né? Ocupa mais o tempo. Muito mais atividade, né? Muito mais. Lógico que a cidade é outra, são outras complicações, né? Nós temos aqui, eu sempre digo que o grande problema, o maior problema da segurança é o problema que você tem na segurança. Né? Quando a gente fala de estatística, a gente pensa assim, a estatística diz que caiu não sei o quê, só que quando a estatística é com você, é 100%. Sem dúvida. Porque é contigo. Sem então, dúvida, eu digo assim, a gente tem que cuidar bem do nosso local, né? Não dá para ficar pensando muito em estatística, não. É que se você colocar o sujeito com a cabeça no forno e o pé na geladeira, na média ele fica confortável. Mas só na média. Só que ele está 2 vezes desconfortável. É verdade. Muito interessante isso. Aquela história da média, né? Quando um brasileiro come 10 frangos no ano, o outro come 2, 12, a média deu 6. Só que o cara comeu 2, o outro comeu 10. Né? Média é uma coisa muito séria, né? Temos que cuidar do nosso local. Acho que a gente começa cuidando bem, como eu disse, você começa cuidando bem da família. Sem dúvida. Você começa cuidando em casa, no seu trabalho. Né? A gente espera que o outro faça melhor, não é nós que temos que fazer melhor mesmo, no local onde a gente vive. E é isso aí. Campinas também, a mesma coisa na nossa região. É viver bem aqui, é viver bem na nossa região. Com certeza a gente faz um estado e um Brasil melhor. Com certeza, com certeza. Aliás, a segurança, ela tem que sair do município para o estado e para a federação. É diferente você pegar de cima para baixo, fica um pouco mais difícil. Por isso que o seu trabalho é extremamente árduo, né? Do seu e dos demais, né? E mais ainda no município, viu, Roberto? É interessante nos municípios, ocorre assim. Se a gente pensar em segurança, quando a gente fala em segurança, a gente fica pensando em armamento, em repressão, ostensividade. Né, a grande segurança que é feita é aquela preventiva, é aquela que não deixa que a ostensiva aconteça, que não deixa que chegue até a ocorrência mesmo policial. E o município tem um papel muito grande nisso. O município, quando ele ilumina um local, quando ele urbaniza uma região, como tem feito aqui em Campinas, alguns locais que nunca tiveram nenhum tipo de melhoria, asfalto, saneamento. Quando você leva isso para aquele local, você torna aquilo mais civilizado, né? Você evita muitas vezes que ali ocorra uma área de degradação humana. E essa área de degradação, ela acaba havendo degradação de valores sociais, de família, de convivência. Então, tirar o mato, iluminar o local, em fazer isso, você prevenir, como fizemos com o Pacadão em Campinas, quer dizer, quando você previne que aquele local de som que é feito, que perturba toda uma vizinhança, você não deixa acontecer, você evita a criminalidade. Prevenção é algo muito sério, aliás, tem que ser bem tratado. Em termos de polícia militar, a função precípua da polícia militar é prevenir, tá certo? Essa função precípua. A polícia civil é investigativa, tá certo? E a função precípua da guarda municipal, qual que é? Eu acho que hoje o que está acontecendo, assim, está muito claro que a polícia investigativa é a polícia civil, é aquela que recebe, depois vai entregar ao Poder Judiciário um inquérito formado para que você tire de circulação eventuais criminosos. A polícia militar, muito claramente, é o papel ostensivo mesmo, é aquele que vai para a rua para reprimir, para fazer o papel de força, junto com a prevenção, evidente. Mas cada vez mais, né, nós notamos que os municípios, através das guardas municipais, têm desempenhado esse papel de prevenção. Porque quando o município tem uma política pública, por exemplo, de impedir que você tenha aí um local invadido, por exemplo, por um tipo de uso, você tem lá bares irregulares. Como é que você vai fechar esse bar irregular? Às vezes o fiscal não consegue fechar. Ele precisa do quê? Da guarda municipal. Você tem camelôs invadindo o local, produtos sendo vendidos de forma inadequada, em locais inadequados. Quem é que retira isso? A guarda municipal. Aliás, a guarda atende a todas as secretarias. A todas as áreas do município. Por exemplo, você faz o município funcionar. Habitação, às vezes você tem invasões, quem é que retira isso? A Guarda Municipal retira aquilo que é do município, dos próprios municipais, praças invadidas, locais diversos, a própria atuação de trânsito, né? Às vezes carros em cima do passeio, locais que são ocupados de forma irregular. A guarda pode multar? Hoje a Guarda Municipal realiza multa. Multa. Hoje multa. Ou seja, ela não faz isso eu controlo muito. Ela não tem o papel de trânsito, ou seja, vou para a rua para fazer fiscalização de trânsito. Não. Ela tem o papel de segurança. Então, se no desempenhar dela, de fiscalização da segurança, ela chega num local e encontra ali
uma festa acontecendo, 20 veículos em cima da calçada, ela vai fazer a autuação. Quer dizer, ela faz uma prevenção. Ela usa o trânsito, a autuação, como forma de segurança. Ela não sai para a rua procurando infrações de trânsito. Aliás, você falou uma coisa aí, Bajo, e outro dia já faz aí uns 4, 5 anos, conversando com uma pessoa a respeito de carro na calçada, que ela estava com o carro na calçada e aí passou um amarelinho, né? E acabou fazendo a autuação. E depois, na conversa, eu estava acompanhando ali, eu vi o amarelinho dar a explicação para a pessoa e eu achei que ele foi tão feliz, que é o seguinte: a calçada não foi feita para aguentar o peso de um automóvel. A partir do momento que você coloca um automóvel na calçada, você vai forçando, por ali passam os canos de esgoto, de água, aquela coisa toda, e com o passar do tempo vai danificando, porque tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica, né, Bajo? Até da lógica construtiva, sim, mas tem uma outra lógica aí, que é respeito ao pedestre, né? Na realidade, o nosso trânsito hoje, nós estamos vivendo maio amarelo agora, né? Sim, maio amarelo, você está de amarelo, né? Ou seja, maio amarelo, que é um mês aí de... Eu já trouxe a Daniela Gurgel aqui, que ela falou já do maio amarelo. Isso aí, maio amarelo. Começamos agora em maio, prevenção aí de acidentes de trânsito, prevenção da educação em relação ao trânsito. Nós somos um povo extremamente mal educados no trânsito. Isso é clássico. Verdade. Desde, assim, o pedestre, quando ele vai atravessar a rua, primeiro ele põe o pé fora da guia, depois ele olha, né? Mas é um clássico, a gente faz isso o tempo todo. Talvez porque a gente vivia lá do tempo nosso em que isso podia ser feito, que esperava a carroça passar, né? Mas não é mais. Você vê coisas assim, o respeito ao pedestre é uma coisa que nós não temos. Quando a gente se reveste de um veículo, a gente acaba com o respeito ao pedestre. Eu brinquei hoje, estava conversando hoje com o secretário de Transporte, inclusive, chamei a atenção para um fato: tem uma faixa de pedestre em Campinas que eu conheço, que ainda é respeitada. É uma em frente ao fórum ali, para quem sai da Regente Feijó, atravessa a Regente Feijó, não tem sinal ali, e ela vai em direção ao fórum. Nos outros locais onde tem sinal, é o sinal que faz esse respeito, não a faixa. Mas ali o pessoal, eu vejo ainda alguns carros param. Não sei se é porque acham que tem sinal, mas é a única faixa que eu vi em Campinas, eu desafio o pessoal a ir lá olhar, que ainda alguns veículos param. Mas ninguém para. No caminho de Souza para Campinas, eu faço esse caminho todo dia, ali mais ou menos perto do Parque Ecológico tem uma faixa de pedestre, não tem sinal, não tem nada, uma faixa de pedestre. Quando tem uma faixa de pedestre e tem um pedestre esperando para ultrapassar, o veículo tem que parar e deixar ele atravessar? Se o pedestre estiver na faixa, sim. Se colocar o pé na faixa, como nos Estados Unidos, o cara pôs o pé na faixa, o cara tem que parar. O que acontece aqui? Ambos são mal educados. Porque o pedestre só faz isso quando ele chega primeiro. Ou seja, se eu cheguei primeiro, o carro não veio ainda, eu me posiciono para atravessar e o carro me espera. O que acontece no Brasil hoje? O carro chegou primeiro e o pedestre impede a passagem dele. Ele continua, você para o carro e deixa passar. O primeiro pedestre, vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 18º e ninguém te deixa mais passar com o carro. Porque os outros pedestres deveriam aguardar também que o veículo passasse. Porque o pedestre não chegou na faixa ainda. Eu digo assim, ambos são mal educados. Nós somos mal educados no trânsito. Verdade. Como pedestre e como motorista. É falta de educação. Muito bem. Mesmo. Bajo, você estava para vir aqui outro dia, mas você me ligou e falou: não posso que eu vou a Brasília. O que você foi fazer em Brasília? Na verdade, se é que você pode contar. Eu acho que o homem tem que contar tudo. Se eu não puder contar, eu não estou na área pública, né? Eu tenho que manifestar o que nós estamos realizando. Nós tivemos a Brasília, na verdade, eu vou conversar com o Ministério da Justiça, mas por duas oportunidades, um pouco a ideia de trazer o Ministério da Justiça hoje, né? Os brasileiros têm que saber isso. O Ministério da Justiça antes era Ministério da Justiça, hoje é Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que acontece? O Ministério da Justiça chamou para si o papel de também ajudar na segurança pública. Segurança pública é dever do Estado e também responsabilidade de todo mundo. Todo mundo tem que tomar um certo cuidado na sua casa, não deixar o veículo aberto, não ficar em qualquer local, ou seja, ter contato com os vizinhos. Não facilitar, né? É isso. Então todo mundo tem uma responsabilidade com a segurança pública, mas é um dever do Estado. Esse dever do Estado que a gente chama aí, ele era praticamente, era delegado para os estados federais, Estado de São Paulo, Minas, ou seja, as polícias militares e as polícias civis é que realizavam essa tarefa. O governo federal, até por conta daquele episódio dos presídios, né, da revolução em relação aos presídios, adotou a postura de também desempenhar um papel de segurança pública. Não sabemos ainda como vai ser. Tem lá um Plano Nacional de Segurança Pública que o Alexandre de Moraes, antes de assumir o Supremo, deixou colocado no Ministério. Ainda é um projeto muito superficial, ele não desce ali no detalhe, ele está bem amplo aqui em cima,
mas o Ministério da Justiça vai participar na segurança pública. Então você tem lá uma Secretaria de Segurança Pública e nós vamos conversar com o Ministério e dizer assim, não façam segurança pública sem conversar com os municípios. Falem com os municípios, né? Tragam, porque hoje vocês só estão falando com os estados, com as polícias militares e esquecem. Não falam, além das guardas municipais que desempenham esse papel, é com os municípios mesmo, com o prefeito, com a urbanização, com a segurança primária disso, que a guarda desempenha muito bem nos grandes centros, não tenho dúvida nenhuma, mas com os próprios municípios. Essa foi uma tônica. A segunda, eu fui tomar posse, a convite aí do Conselho Nacional, tem um Conselho Nacional de Secretários Municipais de Segurança Pública no Brasil todo. E eu fui tomar posse como vice-presidente. O presidente é da Grande Recife, que assumiu esse ano. Eu sou o vice-presidente. Inclusive, nós temos um assento no Ministério da Justiça, no Conselho Nacional de Segurança Pública. A ideia é isso, é levar a palavra dos municípios, dos munícipes, para a área do governo federal. Essa é a grande então, Campinas missão está, o prefeito Jonas está como o comandante, dentro da linha de frente dos prefeitos nacionais, e você como vice na área da segurança. Exato, das seguranças municipais. O prefeito, inclusive no mesmo evento, na semana, ele tomou posse como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. É a primeira vez que um prefeito fora de capital, né, de tomar posse na Frente Nacional dos Prefeitos. E eu tomei posse como vice-presidente lá do Conselho Nacional também, dos secretários municipais de segurança. Bom, é o seu segundo mandato, né? Você estava lá como, mesmo com o Jonas, né? Você veio com o Jonas e alguns secretários saíram, e os desafios continuam os mesmos ou há novos desafios aí? Eu acho que o prefeito tentou convidar outros, ninguém aceitou, eu soube. Falou, tá bom, fica esse aí mesmo. Por falta de opção, mas... Tentou lá, não foi, tá bom, vai, deixa ele por enquanto. Então, nós já estamos lá há 4 anos, agora vou comentar no 5º ano aí da Segurança Pública de Campinas. Eu acho que o trabalho agora, nós fizemos uma grande implantação de fortalecimento aí da Guarda Municipal de Campinas. Eu acho que agora o papel que nós temos também e esse papel a gente constante em relação à própria academia da Guarda Municipal, de repercutir o papel da Guarda Municipal para as outras esferas, estou dizendo, até entender no Brasil que elas fazem um papel muito grande, principalmente nesses grandes centros. Eu sei que há uma crítica em alguns locais, mas a guarda não deveria desempenhar esse papel, em alguns locais a guarda não é preparada, e é verdade, em alguns locais, não é só a guarda, às vezes nem a polícia militar em alguns locais não tem muito preparo. Isso é questão Brasil. O Brasil é um grande continente aqui. Mas nós não podemos deixar de olhar para essas que estão funcionando, para essas que têm brilho, né, que como é a nossa aqui de Campinas, de toda a região, de entender que elas desempenham um papel muito forte com o cidadão. O cidadão de Campinas, ele se identifica muitas vezes com o guarda municipal que está aqui, que está há 20 anos na cidade, 15, 20, isso é importante. Às vezes na Polícia Militar no estado de São Paulo, até por necessidade da carreira, ele tem que ser promovido, ele sai da Baixada, vai para o interior, ele vai para a capital, ele precisa andar na carreira. E aqui não. O Bajo, há um tempo aí, havia assim uma certa rixa entre Polícia Militar, Guarda Municipal. Isso acabou? Não, rixa não existe. O que existe, na realidade, a gente tem que entender, eu chamo assim, algumas vaidades, né, que os homens possuem e que a gente tem que ser adulto o suficiente para superá-las, né? Esse bandido é meu, bandido é seu, é bandido para todo mundo. Bandido é bandido, né? É bandido para todo mundo. Agora o cara brigar por bandido é brincadeira também. Não. Que é isso? Eu chamo isso de ciúmes de homem, é um perigo. É um perigo, né, Márcio? Com certeza. O Bajo, em termos de verba, como é que é a sua secretaria? Você participa também do orçamento, é feito um orçamento aí, passa isso para a prefeitura, só que é um detalhe, né? A sua secretaria, o imponderável pode acontecer e aí tem que ter uma disponibilidade de verba para atender, não? Nós temos que ter planejamento para isso. O que ocorre normalmente nos municípios em geral, não é só em Campinas, é assim. Lógico que os prefeitos todos dos municípios hoje têm uma prioridade: saúde, educação, né, transporte público, serviços públicos. É buraco na rua, é mato que cresce, Sim. É o posto de saúde que tem que funcionar, a escola, a creche. Isso, o prefeito é acionado o tempo todo para isso. Segurança, como já disse inicialmente, é o Estado que cuida, né? A Polícia Militar. Então, todo prefeito, quando ele olha isso, ele fala, mais um na minha conta, né? E o orçamento não cabe. E é difícil mesmo. Quando o prefeito ousa de falar, não, eu vou fazer segurança pública também, ele é corajoso, porque ele sabe que além de tudo que ele já é obrigado a fazer, ele está fazendo algo que não é a obrigação dele. Não é. A segurança como obrigação constitucional não é. Mas eu digo assim, ela já existe. Nós precisamos, ela está mal cuidado muitas vezes em alguns locais. Então o município acaba entrando. Não tem recursos, mas ele entra.
E aí tem que destacar uma parte do orçamento para fazer isso. E aí eu sempre digo, depois que esse filho pariu, é seu filho. Você tem que né? cuidar Não dele. interessa se ele mas eu não queria. Agora ele existe. Cuide bem. Eu brinco até. Pode ser até que você não o quisesse, mas vai ser o filho que vai cuidar de você quando você estiver adulto, quando você estiver velhinho. É uma verdade. Então, né? cuide bem dele, né? Faça, já verdade. existe, a guarda está lá. Então tem o orçamento, né? Tem cuidado. Mas sempre é um problema para os orçamentos municipais. Hoje não existe a nível federal. Você trabalha meio no limite, como todos os setores? Sempre muito apertado. Na área nossa, o orçamento municipal ele é muito apertado. Se você pegar muitos orçamentos, saúde tem uma verba vinculada, educação tem, assistência social possui. Você tem muitos recursos até que você vem de convênios, por exemplo, convênios para asfalto, convênios para a área de saneamento, de outras áreas que você tem dinheiro de fora para isso. Para a área de segurança pública não tem dinheiro de fora nenhum. Ou você vive com sua economia ou não vive. Então é muito complicado. Isso é por isso que nós fomos ao Ministério da Justiça para dizer isso, gente. Olhem para os municípios, eles realizam uma atividade e precisam ser ajudados a fazer. Né? E ao invés de você deixar esse filho crescer de qualquer jeito, vamos crescer junto com educação, com uniformização. Mas você falou uma coisa aí que eu não tinha me atentado para esse detalhe. Quando o bairro é urbanizado, quando tem asfalto, rede de esgoto, tudo, o índice de violência é bem menor? Sempre. Você não deixa crescer o sentimento de impunidade. É aquela síndrome do vidro quebrado, né? Você passa num local, os vidros estão bonitinhos. Quando atirar a pedra no primeiro vidro e quebrar, e ele ficar quebrado ali uma semana, na outra semana todos os vidros vão estar quebrados. Exatamente. Então a gente sente muito isso no metrô, né? O metrô todo mundo cuida. Ele está sempre limpo. Ninguém percebe, mas o metrô para de noite e faz uma limpeza, faxina, arruma. Então ele está sempre, você evita degradar uma coisa que você vê que é bem cuidada, sabe? A gente vê muito isso em locais onde, mesmo o pessoal compara como se fosse a riqueza, nada disso. Tem muita casa rica, suja, e tem muita casa que é bem limpa, pobre limpinha. Então se você deixa isso bem aciado, evita-se a degradação, né? Crescer os valores degradados. O governo federal manda verba para as guardas municipais? Não? Lamentavelmente não. Houve uma época que nós tivemos alguns convênios que foram estabelecidos. Eu fiz 3 convênios com o governo federal, na época aí, há 4 anos atrás. A verba não veio de nenhum. Fechamos, contratamos, depositamos, aí chegou... Calote, Secretário, você queria estar em Curitiba lá ajudando na preparação da segurança e tal? Olha, eu acho que hoje lá vai ser muito tranquilo, né? Porque você tem tanta polícia, tanta... Né? Na verdade, o que vai ferver lá é muito mais a questão temática e política do que a própria ação política, né? Eu achei interessante que saiu uma decisão judicial proibindo o acampamento em Curitiba, né? Proibindo o MST de fazer acampamento. Eu falei assim, mas desde quando estava autorizado? Por que proíbe Nunca foi autorizado você acampar em via pública. Né? Agora a Justiça deu uma decisão proibindo o acampamento. Não precisa dar decisão para proibir uma coisa que já é proibida. É só evitar, né? Nesse caso é a guarda que vai lá evitar. Muitas vezes isso é o que nós fazemos mesmo. Né? Você tem área, solo público, você não pode fazer acampamento em solo público. Quantos homens você tem na guarda hoje? Homens e mulheres. Homens e mulheres, de uma maneira temos hoje geral. em geral. Estamos aí 750 homens na guarda. 750? Para Campinas ainda é um efetivo baixo. Né, pra gente cobrir. Mas a gente tem o apoio da Polícia Militar, tem o apoio de outras forças aí. E como é que se abre inscrições? Como é que é a contratação disso? Concurso público. Concurso? Todo mundo é concursado lá? Concurso público. Olha você tem que ter pelo menos hoje a obrigação do ensino médio para ingressar na guarda, e para ascensão na carreira você tem que ter o ensino universitário, inclusive. Ou seja, os nossos oficiais maiores da guarda, todos concursos superiores. Aí, bom, você entra na guarda e aí você vai crescendo, você vai tendo novos concursos e tal, para você internos, aumentando a patente, essa coisa toda. Exatamente, para ir ter ascensão. Qual o máximo que você chega na guarda? É o superintendente que eles chamam, né? Você fala o máximo é o secretário. Não, o secretário não é o máximo. O secretário é a serviço da guarda. Na verdade, seria o superintendente, que é o equivalente ao coronel aí na Polícia Militar. No militar. Seria o coronelato ali da Polícia Militar. Mas nós vamos, não sei se tem muito a ver com você, mas eu queria a sua opinião, porque você é uma pessoa muito, muito letrada, né? Nós vamos ter agora o Dia das Mães e vem o indulto do Dia das Mães aí, estava acompanhando aí, cerca de 37 mil presos, mais ou menos, vão ser indultados e tal.
Dá uma preocupação maior em vocês? Vocês aumentam o efetivo? Como é que é? É sempre uma preocupação a mais, porque existe assim, nós temos que fazer, de novo a estatística, né? Tem que olhar. Mais de 90% dos que saem, dos 37 mil que saem, voltam. Mais de 90%? Mais de 90% voltam. Você tem ali quase 10% que não, ou seja, uns 3 mil aí não vão retornar. Então é muita gente que não vai retornar. Sim. Né, que vai ficar, mas estou falando no sistema presidiário todo do estado de São Paulo. Tá. Estamos falando aqui só exclusivamente na cidade. Mas é lógico que desses 3 mil que não voltam, você vai ter aí 500, 300, que acabam orbitando em alguns locais, nos grandes centros. Então há uma preocupação sim. Por quê? Porque aquele sujeito que saiu e eventualmente retorna, como regra, ele vai evitar a delinquência no período, porque ele perde algum benefício? Ele perde a possibilidade de sair, inclusive, na próxima. Ele perde, às vezes, o regime em que ele está. Né? Se ele não mas retornar. a pena não aumenta. Não, ele pode perder algumas prerrogativas. Às vezes, algum benefício de diminuição da pena, até que ele esteja tendo. Então, normalmente, eles retornam. Né? Isso acontece. É do regime semiaberto, até muita gente que já faz isso. Agora, aqueles que não retornam, tornam-se um problema. Por quê? Porque se eles não retornaram, como é que a sociedade os recebe? Eles vão... como regra, eles vão estabelecer trabalho, vão estabelecer residência. Como regra, não. Lamentavelmente, né, eles vão ter que se estabelecer de novo na criminalidade, vão se estabelecer de novo em locais informais, e isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, novas ações criminais. Agora, Esse é o problema. Você é advogado, tá certo, o Baggio? O indulto, claro que ele é constitucional, senão não poderia ser aplicado. Mas não poderia se existir um pouco mais de rigor, por exemplo, para você dar esses benefícios? Mas ele, como eu disse, 90% retornam. Se você contempla, temos que entender que a ideia de ressociabilização, o que não é fácil, mas você dá oportunidade àqueles... Que eles voltem à sociedade, né? Tem 37 mil aí que vão sair, quer dizer, eles vão de volta, mas que eles regressem para pagarem a sua pena, pensando nesse comportamento, vamos dizer, mais socialmente correto. Né? É a tentativa de você não criminalizar eternamente o sujeito. Você sabe que numa entrevista, que eu faço tanta entrevista, todo dia uma, mas não me recordo exatamente com quem foi que a gente tratou esse assunto, e ele me disse para os nossos telespectadores da importância de você dar momentos de liberdade para a pessoa valorizar a liberdade, até para ter uma conduta mais adequada. Tem uma coisa que você não pode tirar do homem nunca. Às vezes você tira tudo, tira dinheiro, tira tudo, tira patrimônio, mas você não pode tirar a esperança. Esperança, sem dúvida. Esperança é um negócio, quer dizer, o cara tem que saber que de alguma coisa algo vai acontecer, existe um vislumbre. E essa saidinha, vamos dizer, essa saidinha é um pouco essa luz de esperança de ele saber que pode voltar ao mundo, né, da forma correta e tal. Existem problemas com isso? Existem. Então, né, como analisar, o próprio sistema judiciário ao analisar os indultos, a carga excessiva, eu acho, mas não simplesmente que é um péssimo instituto. Não, ele tem a sua validade. O grande problema é que acaba contemplando aí quem não merecia. E claro que as pessoas que estão do lado de fora têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de atenção, porque é um período em que nós vamos conviver com pessoas que delinquiram, pessoas que ainda estão cumprindo pena. Então a gente tem que tomar mais cuidado. As ruas, as áreas públicas tem que ter esse cuidado. Você tem mais gente solta que não está com boa intenção na rua. Muito bem. Outra coisa, Baggio, que eu queria saber. Por exemplo, aqui em Campinas, nós temos aqui o complexo penitenciário em Hortolândia, tá certo? Algumas pessoas vão ser indultadas, mas as pessoas não são de Campinas, na teoria, as pessoas saem para visitar as mães, os parentes e tal, sobretudo no Dia das Mães. Então, quem é de Marília, por exemplo, aí o Estado dá a passagem, como é que é? Ou vai ficar em Campinas quem sair? O Estado dá a passagem. Dá a passagem, ida e volta. Dá o recurso para ele fazer esse vai para ele ir para lá. Tá. Alguns casos, eles não vão, ficam em Campinas. Ficam aqui. Aí aumenta realmente nos locais, por exemplo, você pegar Bom Prato, né, a própria Casa da Cidadania, as áreas de assistência social do município dão uma enchida. Tem uma demanda muito maior. Tem uma demanda maior em relação a alguns casos desses. Mas é das áreas sociais do município. Realmente acaba tendo aí
uma demanda maior em relação a esses serviços. E na área de segurança pública, o que a gente faz é, em negociação com o sistema penitenciário, é receber a relação desse pessoal que está saindo, para até se defrontarmos com eles nas ruas, temos a identificação desse pessoal que saiu, saber que o pessoal saiu. E tem muitos que saem que são da região mesmo, que vão ficar aqui. E tem outros que vão para outros locais e retornam. O Bas, vamos falar um pouquinho do programa Campinas Bem Segura, que faz parte de um pacote de medidas, né? O que nós podemos passar para o nosso telespectador? Eu acho que as grandes parcerias que a gente tem feito, né, seja aqui no município, com os municípios em volta, onde a gente tem colocado a tecnologia a serviço, a gente tem identificado crimes que nunca seriam identificados, Roberto. Coisas assim de veículos que, né, o sujeito está furtando num certo local e a gente identifica o veículo que está acompanhando com ele. Identificamos agora um sequestro relâmpago, ainda ontem, né, de um indiciamento de uma outra viatura que estava alterada até o número ali da placa, mas o nosso sistema identificou isso, prendemos o sujeito, né, foi levado. Você debela as quadrilhas quando você consegue fazer isso. De carros que normalmente nem estariam sendo investigados. Por exemplo, teve aí recentemente um roubo, tinha acho que 250 mil reais de carga roubada de carne, que tinha sido roubada aqui na região. Nós identificamos quais eram os carros que estavam acompanhando esse furto. Identificamos o carro, colocamos na mão da Polícia Civil, a Polícia Civil acreditou ali no nosso sistema, o carro era lá de Guarulhos, um de Guarulhos, de Diadema, foram lá buscar, entraram na casa, lotado de mercadoria roubada. Olha aí. Quer dizer, nunca seriam identificados, né? Então esse sistema de tecnologia compartilhada, eu digo assim, quando a gente trabalha com segurança pública, a gente trabalha com informação, com compartilhamento. Polícia Civil, Militar, nós, Federal, Exército, cada vez mais nós temos que desenvolver informação compartilhada, segura entre os agentes. A Copa deu um exemplo claro disso, as Olimpíadas também. Às vezes órgãos como Exército, a BIM, Polícia Federal, às vezes nunca tinham trabalhado juntos. É tudo órgão federal, Receita Federal. Se você for eu uso o exemplo muito, se for no Museu da Máfia, nos Estados Unidos, tem lá o Museu da Máfia. Como é que foi debelada a máfia naquela época e prenderam lá o Capone? Como é que foi aquela, entre outras coisas? O Capone é o mais famoso, mas vários outros. Como é que foi isso? Tem um organograma assim, ó, colocado numa parede, onde tem Receita Federal, Vigilância Sanitária, município, as polícias todas, num grupo de tarefa só. Porque hoje eu preciso de uma informação, peguei o sujeito. Onde é que ele mora? Eu não sei. CPF, Receita Federal tem. RG, eu tenho informações um bar na Vigilância já foi multado, a carteira de motorista dele. Você começa a circular isso, ninguém escapa mais hoje. Se ligar para o Google e perguntar, então, Google, acabou. Aí vai. Tudo. Se você compartilha isso entre as agências, não há criminoso que escape. Não há. E é isso que nós temos que fazer. Só que hoje essas informações são quebradas. Cada um tem um pedaço. É só ver a operação hoje. A gente ouve falar da operação aí do Sérgio Moro, que está, né, essa operação que tem havido no Brasil. Os grandes agentes responsáveis pelas prisões que estão acontecendo não é a Polícia Federal, é a Receita Federal. Os agentes da Receita Federal é que estão fazendo as prisões. Sim. A pedido do Judiciário. Hoje, eu entrevistei aqui o doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias, juiz de direito hoje do CNJ de Brasília. Sim. E ele foi claro em dizer o seguinte: hoje, raramente a pessoa consegue fazer alguma coisa movimentando dinheiro, tentando burlar a Receita Federal. É muito difícil hoje, porque está tudo integrado. Então, o dinheiro em uma hora ele vai aparecer na conta de quem foi depositado, a menos que você pegue o dinheiro e coloque lá no colchão, embaixo do colchão. Fora isso, não tem como, é muito difícil. Hoje nós estamos realmente muito integrados. E isso aí que você falou, esse trabalho que é feito aqui, por exemplo, na região metropolitana, né? A gente tem várias cidades. Como é que tá? As outras cidades estão tão bem equipadas como Campinas? Não, na região nós temos feito isso. Como você disse, eu acho que as polícias, os agentes têm que ter isso que você mesmo, é visão geral. Visão geral. Tem que ter visão geral. A pessoa fica com a visão no seu canto e não olha que aquilo está sendo usado outras vezes em outras instâncias. Então, quando você consegue reunir, nós reunimos aqui, por exemplo, 18 municípios em volta, que nós estamos interligados automaticamente, não é nem o homem, não. Eu ligo para o fulano, não. O sistema se fala o tempo todo. Um veículo procurado numa cidade de Limeira ou em Jundiaí, que passe por Campinas, vai acusar aqui e avisar
toda a região avisando que esse município, que esse veículo está aqui, ou o nosso que passa lá. Isso é automático. Os operadores já vão não só no momento, os que foram roubados há alguns dias, há alguns meses, tá tudo aí no sistema. E isso é uma arma excepcional para a área de investigação, né? A Polícia Civil consegue detectar aonde esse carro passou, com quem ele esteve, de que forma ele esteve, em toda a região aqui. Por isso nós estamos fazendo um convênio agora com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que chama Alerta Brasil. A Polícia Rodoviária também tem a identificação em todas as rodovias federais dos veículos que transitam pelas rodovias federais, caminhões, roubo de carga. Nós estamos integrados, então a nossa região também vai estar integrada no Brasil inteiro com os alarmes. Quer dizer, é um teste que nós estamos fazendo com eles agora, exatamente para colocar Campinas aí no eixo, né, do compartilhamento com as outras polícias. Então eu acho que o importante é os do bem estarem juntos, né? Muito bem. Muito bem, o importante é os do bem estarem juntos, porque se o bem se unir, o mal não pega de jeito nenhum, pode ter certeza. Existe 98% de gente boa no mundo, mas me dirime uma dúvida aqui. Por exemplo, se alguém informa, liga lá na guarda e fala, olha, tá acontecendo assim, tem uma boca de fumo, sei lá, tem uns traficantes ali e tal, não sei o quê. Passa a ser competência de vocês ir lá resolver ou vocês passam isso para a Polícia Militar? Gente, a competência do irregular, daquilo que está errado, é de qualquer cidadão. Né? Se algum crime está acontecendo, qualquer cidadão tem o direito e o dever de fazer o flagrante e evitar. É lógico que o cidadão não tem muitas vezes condições de fazer isso, né? Por isso ele acaba solicitando a autoridade que faça. Então o flagrante é um direito de qualquer cidadão e mais ainda um dever da guarda, além do direito dela fazer, um dever da guarda. Eu queria só chamar a atenção para isso, né? Use os serviços da guarda, como você usa o 190, use o 153. Né? É isso que eu ia falar, é 153. Até vou pedir pro pessoal lá. Perdão, tá aí já. É isso aí. O telefone 153, que é o telefone da guarda. Para que serve esse telefone? É um telefone de emergência. Tanto é que teve uma época que as empresas de telefonia desligavam como desliga qualquer outro telefone. E eu fiz um procedimento, fomos lá na Anatel, dizendo, olha, isso aqui é telefone de emergência. Era cobrado 153. Você ligava o 153, você pagava. Hoje não é mais. Você vê como as guardas de Brasília nós vamos ganhando espaço em relação ao serviço de segurança. É a mesma função do 190? É lógico que o 190 tem uma abrangência muito grande, muito maior. Nós temos aqui de entender o papel da Polícia Militar, que tem mais de 100 anos no estado de São Paulo. Claro, claro. Né? É uma força com mais de 100 mil homens também no estado de São Paulo. Mas localmente nós temos coisas muito específicas que realizamos. Por exemplo, você teve seu carro furtado ou roubado, alguma coisa, liga no 153 que a gente já coloca no nosso sistema eletrônico na hora. Né? Você vai ligar para o 190 depois, você vai fazer boletim de ocorrência, é importante, tem que fazer até para nos mandar. O 190 avisa vocês, não? Não. Vocês avisam o 190? Não. Também não. Então a gente tem que avisar os dois. Esse é um outro problema que nós temos tratado, que isso deveria ser unificado. Integrado, né? Nós temos que compartilhar essas informações. Mas isso vai acontecer, né? Sim. Isso vai acontecer. Não sei se na minha gestão, como diz, eu não sei se na gestão de Deus, mas em algum momento isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Essa é uma piada muito interessante. Mas bom, então, claro, algumas coisas específicas, né? Que se liga para o Corpo de Bombeiros, salvo incêndio e tal, mas quando você precisa de um atendimento, uma criança engasgou, alguma coisa assim, aí o recomendável é o bombeiro, não é isso? Ou pode ser a guarda também? É SAMU, né? Se tem problema, seria o SAMU. Mas é assim, o 190 é clássico, é antigo, acho que é, né, o 91 nos Estados Unidos, o 90 no Brasil. O 153, eu tenho muito mais uma ação local. Pensa assim, eu estou muito mais voltado ao problema de invasão de áreas públicas, eu acabo atendendo muito o pancadão, né? O pancadão, a Polícia Militar normalmente até recomenda que ligue para nós, eles poderiam atender, mas recomenda que liguem para nós. A perturbação do sossego público, festa, bares irregulares, por quê? Porque eu vou acionar também a área de urbanismo, que cuida dos alvarás municipal. Eu vou acionar, muitas vezes, a área de serviços públicos, eventualmente no saneamento de um mato que tem no local de iluminação pública. Então, fica muito mais ligado ao serviço. Mas a área de polícia é nossa também. O pancadão, o Baggio, quando, por exemplo, às vezes você passa aí num posto de gasolina, alguma coisa, tá um negócio impressionante. Mas às vezes você tá no trânsito e vem um carro com aquele som grave, aquela batida, né, aquele que treme até o carro da gente. Se eu
pegar a placa do automóvel e passar para vocês, isso aí ajuda também? Vocês vão atrás? Não pode. Legalmente eu não posso. Não. O agente não pode fazer a multa se ele não estiver presente no local. Ah, tem Ou seja, que o ser agente tem que estar flagrante. presente. É isso aí. Então, isso sim, se tiver um agente, seja da Guarda Municipal, seja um agente de trânsito, esse veículo será multado. Não tenha dúvida nenhuma. Porque hoje eu não preciso mais, para o veículo em trânsito, eu não preciso nem de decibelímetro. O incômodo que ele causou já pode ser certificado pela autoridade. Tá, porque tem muita gente que fala, não, mas quantos decibéis Não está? precisa mais. O incômodo já é... Esse incômodo, eu estou ouvindo o som dele pelo lado de fora do veículo. Eu já posso, a resolução hoje do Denatan, do Plano Nacional de Trânsito e do CONTRAN, eles já decidiram isso. Tira a burocracia do negócio, Acabou, facilita. isso acabou. Só que quem tem que fazer a autuação é o agente de trânsito, ou o guarda municipal, que nós realizamos essa tarefa também, ou o próprio agente de trânsito, o amarelinho. Hoje, o que o 53 mais recebe? Quais são as mais comuns? Olha, nós recebemos muito pedido de orientação, de como fazer mesmo. Como é que eu marco um posto de saúde? Tem muita coisa municipal a gente recebe, metade disso. A outra metade é ocorrência mesmo, é muito isso, perturbação do sossego público, festas, né, pancadão, veículo, tráfico. Tráfico é muito constante, a gente receber denúncias de tráfico, né, morador de rua. Nós recebemos, só que morador de rua não é problema criminal, mas a gente acaba indo, né, solicitando serviço para isso. Mas não é um problema criminal, né? Eu digo assim, às vezes a pessoa fala, o morador de rua está aqui, mas, ou seja, ele não está fazendo criminalmente, eu não tenho ação contra ele. Pode tentar levar para um albergue, mas você tem um albergue para levar? Se ele não quiser ir, e se não quiser ir? Não quiser ir, você não pode ir, não pode. Entendeu? Ele está no direito dele de cidadão de ficar na rua. O que eu sempre digo é que ele não pode estar defecando na rua, ele não pode estar, né, dormindo como se ali quisesse permanecer, acampando. Urinar pode, Ibaixo? Como? Urinar pode na rua? Também não. Então, pelo amor de Deus, eu já vou fazer uma denúncia aqui para você ali perto da igreja, como é que é o nome ali? Na Catedral? Rapaz, você passa ali, eu que tenho um nariz avantajado, vou dizer a você, rapaz, eu preciso ter um pulmão forte para atravessar ali, porque ali diariamente os serviços públicos fazem uma lavagem, a lavagem da catedral, a lavagem da catedral, que é uma cerimônia clássica em Campinas, é feita todos os dias. Todos os dias. Mas é impressionante, né? Todos os dias. É uma contravenção penal, né? É uma contravenção penal você fazer isso. Só que é um mau hábito nacional isso. A gente está falando bem, mas... A gente vê no carnaval que se fazem, é uma coisa assim. O sujeito parar no acostamento da pista e fazer, parar na rua e fazer, a gente está falando do morador de rua, mas o brasileiro faz isso, é herança portuguesa, talvez, o que sempre aconteceu. Verdade. O que ela tem que fazer? O concurso é de tempos em tempos, ela tem que fazer uma inscrição, como é que é? Eu brinco assim, ou ela presta concurso público ou ela vai ser algemada, né? Aí a guarda leva ela. Eu espero que não seja o caso da algema. Então, é concurso público. Sim. Né? Na verdade, tem que ter, nesse momento, por conta até de orçamento, não há orçamento, não tem previsão para este ano nenhum, não tem de contratação. Nós esperamos que o ano que vem, com um orçamento melhor, a gente tenha aí um edital colocado. Qual que é o inicial de salário da guarda? Hoje, uns R$ 3.500 aí, o inicial, um pouquinho mais, é 4, dependendo mas tá bom, do período. Eu acho que é um bom salário inicial. Assim, é o inicial, né? Você vai hoje aí até valores maiores aí dentro da guarda, conforme ele vai escalando aí. A guarda, os guardas, né? O pessoal lá, eles trabalham com colete, tudo? A Guarda Municipal de Campinas, ela passa por um processo de uma academia, ela vai para academia, vai ficar lá com 4 meses na academia, depois vai para um estágio de mais 1 ano na rua, né, com 6 meses, depois quase 1 ano na rua mesmo, em contato, com orientação, fazendo. E aí depois solta, Guarda Municipal. Nós estamos com uma turma aí que vai fazer agora os seus 3 anos já, liberando aí, indo já para a definitividade do cargo público, inclusive. E ela recebe na academia as instruções gerais, seja de cidadania, de regulamento, legislação. De bom senso. Ambiental. É muito Eu digo assim, né? muita coisa o sujeito tem que trazer de casa, né? Sim. Uma formação da família, não há academia que corrija, viu, Alberto? Não tem, esse é o grande problema. Achar que é a escola que vai corrigir a educação do filho. Mas tem que ter sempre bom senso, sim, né? Mas nós temos que ter essa obrigação de formação. Eu me recordo, por exemplo, que não se pode entrar com jornal no estádio de futebol. Por quê? Porque você pode pôr fogo de estar no jornal, aquela coisa toda. Aí, eu fui narrar um jogo um dia... E com o jornal da parte esportiva, que eu ia fazer um programa mais demorado, antes do jogo.
E não quiseram me deixar entrar com o jornal. Coincidentemente, eu tinha entrevistado o comandante de todo o setor ali, né, na rádio, no dia anterior, e eu liguei para ele e falei, olha, será que você pode deixar, autorizar, porque eu não vou pôr fogo e tal. Aí combinei com a pessoa ali, com o policial, que o cara falou com ele o telefone, que eu iria usar o jornal, mas depois eu ia picar em vários pedaços para que ninguém pudesse fogo. Então, mas aí é bom senso, né? É um problema, mas assim, que aí você fica na história de quem vai determinar o que é um bom senso. No Brasil é complicado isso, né? Qual é a visão de quem? Quando a gente diz, eu brinco até em direito, o que é bom senso, né? Bom senso isso é bom, mas tem aquilo que é de bom direito. E o direito, muitas vezes, ele não é bom senso. Olha uma coisa, Sim, pensa o seguinte, se você tem, por exemplo, às vezes eu moro numa casa de 4 quartos e só sou eu e minha mulher. Né? E eu conheço uma família que mora ali, ele, a mulher e 8 filhos, e mora numa casa de 1 quarto só. O que é de bom senso? De que ele mora nessa casa e eu moro na outra. Pra lá. Não tem nada a ver, isso é bom direito. Direito é uma coisa, bom senso é outra. Então quem é que determina o que deve ser feito? O ideal é que um bom direito aproxime-se do bom senso, ao máximo. Né? É isso que a gente tem que batalhar, porque o sentimento de justiça esteja também dentro do direito. Mas nós também não podemos perder um e perder outro, senão a gente fica, qual é a regra que eu tenho que cumprir? Né? Então nós temos que, o Brasil precisa evoluir um pouco nisso, de forma que as pessoas entendam de que aquela regra tem um sentido e ela precisa ser respeitada. E o porquê? A gente fala assim, porque eu não quero fazer, eu não quero respeitar isso, porque eu acho que nesse momento eu não preciso respeitar. E aí a gente não acerta nunca. É duro, viu, isso? Esse alargamento aí da justiça é complicado. Vocês atendem outras cidades quando chamados? São chamados ou não? Não atendemos. O nosso limite é o município. Porque existe assim, é lógico que em perseguição, eu estou aqui, Padre Anchieta, entrei em Hortolândia, né? Eu saí por ali, eu estou, lógico, a mesma coisa eles. Saí aqui em Campinas, assim, entrei em Indaiatuba, numa perseguição. O que nós temos agora é estabelecendo consórcios entre os municípios para que a gente possa, por exemplo, nas nossas áreas, às vezes tem patrulhamento de uma cidade que é mais perto, entrando em Campinas, do que eu sair daqui e ir lá fazer. Ou ao mesmo tempo, eu sair para entrar na outra cidade, do que a cidade ir lá e fazer. E aí a gente fazer esses convênios para ter mútua atuação na região metropolitana. Muito bom, Baggio, muito bom. Baggio, é sempre um prazer trazê-lo aqui, né? Você tem assim, uma fluência verbal maravilhosa, explica com muita didática. Muita alegria recebê-lo aqui. Mais uma vez, agradeço. Não sei se fluência verbal quer dizer que falou demais, mas eu agradeço fala muito bem, o convite. Estou sempre à disposição aí do seu programa. É um prazer poder falar um pouquinho de Campinas e região e do nosso trabalho na segurança pública local. Para mais de 9 estados do país aqui, você está falando, isso realmente é muito bom. Meus amigos, conversei aqui com o querido Baggio, secretário de Segurança de Campinas. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque eu também gostei muito, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora, secretário. Vamos embora.